Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e no Destino Provável de hoje eu vou explicar por que, mesmo tendo viajado para a Coreia do Sul, eu optei por não visitar a DMZ, a Zona Desmilitarizada da Coreia. Viajantes, quando se fala em visitar a Coreia do Sul, infelizmente algumas pessoas associam essa viagem com um passeio pela chamada Zona Desmilitarizada, a DMZ, que nada mais é do que a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eu vou confessar para vocês que agora, depois de ter estado na Coreia e visto o quanto Seul é uma cidade interessante, eu chego a ficar um pouco irritada com a pergunta: tá, mas tu foi na zona desmilitarizada? Como se isso fosse a melhor coisa a fazer em uma viagem pela Coreia do Sul. É o tipo de pergunta que me incomoda tanto ou mais do que alguém me dizer algo sobre o Pablo Escobar quando eu conto que viajei para a Colômbia, como se um país riquíssimo como a Colômbia se resumisse a um criminoso. Nesse vídeo, eu resolvi contar um pouco, fazer aí algumas reflexões sobre os motivos que me fizeram não ter absolutamente nenhuma vontade de ir na DMZ, mesmo tendo ficado 9 dias na Coreia do Sul, tempo suficiente caso eu quisesse ter ido. Eu sinceramente acho que mesmo que eu voltasse na Coreia do Sul em algum momento no futuro, eu preferiria novamente não ir até a zona desmilitarizada. Poucas semanas antes de viajar para a Ásia, eu li uma matéria da BBC, eu vou deixar o link para essa matéria no box de descrição, sobre a realidade atual dos norte-coreanos, em que falava até mesmo da falta de comida, de remédios básicos que muitos deles enfrentam, e de outras coisas absurdas, como o caso de pessoas sendo presas simplesmente por terem assistido um filme proibido, contrabandeado da Coreia do Sul. E essa matéria fez eu me sentir absolutamente mortificada em pensar que a eles, norte-coreanos, é negado direitos que para mim, e eu tenho certeza que provavelmente para você também, são tão básicos e que sempre fizeram parte das nossas vidas, que a gente nem imagina a vida sem eles, como remédios básicos de fácil acesso, comida, a livre escolha de livros para ler, de filmes para assistir, de músicas para escutar, o privilégio de sair do nosso próprio país e visitar outros lugares, a nossa livre escolha, direitos esses que uma única pessoa nega aos habitantes de um país inteiro, perseguindo um projeto de poder megalomaníaco, falido, que só resulta em dor e miséria. Meu propósito ao viajar é aprender com a cultura, a história de outros países, me sentir feliz, viver experiências positivas. Agora, eu me perguntei o que visitar algum lugar como a zona desmilitarizada me traria. É claro que eu já visitei também muitos lugares tristes, inclusive fiz vários vídeos de lugares bem pesados aqui no canal, como campos de concentração, o Museu do Memorial da Paz de Hiroshima, no Japão, os Killing Fields, na Camboja. Lugares absolutamente chocantes que me tocaram profundamente. Não foram essas experiências, positivas em que eu saí feliz, ao contrário, eu acho até que foram experiências que me tornaram um pouco mais triste, mas foram experiências importantes que me trouxeram, sim, aprendizados, me trouxeram uma maior consciência sobre a nossa humanidade ou sobre a falta dela, talvez. Só que esses lugares são lugares que felizmente representam o passado, seja ele recente ou não. Um capítulo encerrado da história. Agora, visitar a zona desmilitarizada não me traria nada de bom. Primeiro que de desmilitarizada não tem nada, já que é fortemente vigiada e guardada de ambos os lados. É um ambiente de tensão, que só me deixaria assim, tensa. E quem é que quer viajar para se sentir tenso o tempo todo? Já não basta a gente viver em um país com tanta insegurança como o nosso? E a DMZ também não é um lugar que representa o passado, com o qual a gente possa aprender e tentar tirar lições. Ele é um presente bem vivo, que mostra uma face do mundo cruel, sombria, de divisão, de guerra, de violência, de discórdia. O que essa experiência agregaria na minha vida? Foi a pergunta que eu me fiz. Era só para dizer que eu fui? Que eu vi militares armados vigiando outros militares armados do mesmo povo?
Eu não senti que eu precisava ir em um lugar que eu não me despertava absolutamente nenhum interesse ou curiosidade, simplesmente porque eu estava perto, simplesmente porque era talvez o esperado de alguém que visita a Coreia do Sul. E não querer visitar a zona desmilitarizada da Coreia não é de forma nenhuma negar a existência da Coreia do Norte, tampouco, não é fingir que ela não existe. É apenas não se sentir insensível o suficiente para vê-la tão de perto, sem se sentir em pedaços por um mundo dividido, por pessoas que passam fome em uma distopia, em um show de Truman da vida real. E com essa reflexão eu te convido a pensar sobre o teu propósito a viajar e sobre visitar ou não determinados lugares e a ser mais crítico em relação ao que vale o nosso tempo e o nosso esforço quando se trata de viajar, ao invés de simplesmente acreditar que você precisa ir a lugares que não se tem vontade só porque é o que todo mundo espera ou faz. Eu não considero o mundo como um checklist que a gente tem que ir marcando os pontos que já foi, ou um game que a gente precisa, vencer, terminar, zerar. E como eu tenho certeza que a tua mãe já disse em algum momento, você não é todo mundo e não precisa fazer o que os outros fazem se isso não representa nada de bom para você. O caso da zona desmilitarizada ilustra algo que eu particularmente não tinha vontade de fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, porque eu prefiro usá-los em uma experiência que realmente, de algum modo, me enriqueça. Bom, viajantes, esse então foi o vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece o like e a inscrição no canal e te aguardo no próximo Destino Provável.